O que aconteceria se você parasse de consumir açúcar, ou pelo menos reduzisse muito o consumo dele? No vídeo de hoje eu trouxe várias coisas que acontecem com a maioria das pessoas que param totalmente com açúcares ou que reduzem drasticamente. Você não vai ter esses sintomas se você consome um pouco de açúcar aqui ou ali, uma refeição livre, uma sobremesa aqui e acolá. Mas todo dia na rotina é onde mora o problema. E fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar várias dicas de como você pode começar o processo, tá? E eu quero reduzir, eu quero parar, mas eu começo a ter compulsão, começo a ter abstinência, eu fico doido e sonho com comida. É um processo, né? Mas eu vou dar algumas dicas de como facilitar essa transição, porque é como se fosse um dependente de droga querendo reduzir o consumo de droga ou até mesmo parar de vez com as drogas. É necessário passar por um período de adaptação, tem que ter paciência, tem que ser consciente, né, de que é um vício. Açúcar ali todo dia que você não consegue ficar sem, é um vício. Então é um processo que você tem que passar para colher os benefícios depois. Então você vai lá pro fundo do poço, mas depois você volta e assim, a sua vida pode mudar completamente. Então bora lá. Primeiro eu quero abordar a listinha que eu fiz aqui, 8 coisas, tá? Preparei uma listinha, 8 coisas que aconteceriam se você parasse de consumir açúcar, ou como eu falei, reduzisse muito o consumo. Primeiro, os seus níveis de energia e disposição iriam melhorar muito, porque a coisa do açúcar, do doce, dá uma falsa impressão de energia. Então, por exemplo, quando você come uma sobremesa, um chocolate, um bolo, um pão doce, digamos, parece que você tem aquele up de energia, você fica ligado. Por isso que muita gente não entende, mas como assim eu vou tirar o açúcar, o corpo precisa de açúcar para ter energia? Não. Aquilo lá é mascarado, você tem aquele pico, porque você teve o pico de glicose, teve o pico de insulina, só que eles sobem tanto que eles caem muito depois. Então por isso que você tem aquele up e depois você fica, parece um morto-vivo, um zumbi, porque dá essa queda muito brusca, tem a subida muito alta e a queda muito brusca. Mesma coisa com coisas à base de farinha. Quando eu falo açúcar aqui, meio que engloba coisa com farinha, tipo pão, massa, biscoito, bolacha, torrada, porque a farinha vira açúcar no nosso sangue, para quem não sabe. Então, não é só açúcar. Primeiro que é todo tipo de açúcar, tá? Não só açúcar branco, mas açúcar mascavo também, demerara, light, diet, orgânico, qualquer tipo de açúcar, xarope de glicose, xarope de frutose também. E qualquer tipo de farinha refinada, principalmente trigo. Quando você começa o processo de reduzir da sua vida açúcares e farinhas, você começa a ter compulsão, ter vontade e se sentir cansado, mal-humorado. Mas é porque o corpo está mudando mecanismos dentro dele para começar um novo processo. Ele vai precisar encontrar outras formas de fornecer energia para suas células, para os seus músculos, para os seus órgãos e tudo mais. Mas uma vez que você está adaptado, com menos carboidrato e menos açúcar, a sua energia, a sua disposição, elas ficam mais estáveis, porque você não tem tanto aqueles picos mais. É tiro e queda. Às vezes na primeira semana, segunda semana, você vai se sentir um lixo. Mas depois, opa, agora eu tô me sentindo melhor. Você já começa a se sentir mais vivo, digamos, tá? Segunda coisa, sua barriga iria desinchar muito. Falando nisso, depois eu quero que, conforme vocês vão me escutando, vão comentando aí abaixo, porque pode ser que o seu depoimento, o seu relato ajude uma pessoa que tá ali, né, querendo, eu quero, mas não tô com vontade, tô sem coragem, é difícil, né? Mas pode ser que lendo o depoimento de outras pessoas, elas se motivem. Então, isso que é legal. Então, se você já passou por esse processo, já eliminou bastante açúcar, farinha da sua vida, comenta abaixo como que foi o processo, como você tem se sentido depois, o que aconteceu na sua saúde, no seu corpo, que é bem legal ver o depoimento dos outros. Mas a barriga iria desinchar. Por quê? Açúcar é inflamatório, açúcar fermenta. Então, junto o negócio que inflama e que fermenta, é claro que você vai ter distensão abdominal, é claro que você vai ficar com o estômago alto, junto com outras coisas, né? Não é só isso, mas o consumo diário de açúcar, farinha, eles fazem a sua barriga ficar inchada e dilatada. Não é só isso, existem outras coisas, como falta de água, falta de fibra, excesso de fibra, leite e derivados e tal. Mas só de tirar açúcar já dá aquela desinchada, você se sente mais leve, tanto a barriga quanto o resto do corpo. Terceira coisa,
o seu cérebro, foco, concentração ficariam muito mais afiados. Novamente, a coisa da falsa ilusão que as pessoas têm, né? De que o açúcar dá energia, dá disposição. Não, eles roubam, na verdade. É como se fosse droga. Tem gente que acha que droga, dá leveza, deixa eu relaxado. É temporário. Mesma coisa com açúcar. O açúcar, ele tem aquele efeito temporário, mas depois ele rouba de você. E não é o que a gente quer. A gente quer ter hábitos de alimentação que nos deem energia, um cérebro bom, concentração, foco, uma mente mais afiada o tempo todo. Você não quer ter aquilo só quando consome o negócio. Porque, novamente, fica como se fosse uma droga. A mesma coisa de uma pessoa que... eu preciso dar uma relaxada. Aí a pessoa usa uma droga ilícita ou toma bebida alcoólica. Vai resolver os problemas dela? Vai melhorar a longo prazo? Não. Aquilo só tá mascarando um problema. Mesma coisa com açúcar e com farinha. O excesso de carboidrato, ele deixa o nosso cérebro meio que embaçado, digamos. Então, quanto mais açúcar, mais carbo você vai dando, sim, você tem aquela sensação de relaxamento, bem-estar, né? Quando a gente come doce, parece que, dá aquela respirada, aquele alívio, daquela relaxada. Depois você fica ainda mais ansioso, você quer mais. Você fica desesperado para comer uma outra barra de chocolate, ou comer mais um prato de massa. Não é todo mundo que consegue isso, esse controle. Quando você tira açúcar e farinha, o seu cérebro, ele começa a funcionar muito melhor, de uma forma muito mais eficaz. Não tem aquela glicose toda hora aquele excesso de glicose, né? Para embaçar os seus pensamentos, a sua memória e tudo mais. E já está provado que, é claro que tem a tendência genética, outros hábitos de vida, mas já está provado que pessoas com alto consumo de açúcar, diabéticos, pré-diabéticos, eles têm maiores chances de desenvolver Alzheimer. Então é gravíssimo isso. E também já ficou provado que uma dieta mais low carb, uma dieta cetogênica até, é possível reduzir os sintomas do Alzheimer. Então, se você pega a doença no estado muito inicial e você muda totalmente a dieta dessa pessoa, faz uma dieta mais vegetariana, mais low carb, mais cetogênica, a pessoa tem uma regressão assim muito boa. Então, gente, é sério esse negócio de alimentação. Quem não acredita em mim pode pesquisar, tá? Pesquisa no Google que vocês vão encontrar material. A pele de quem tira açúcar e farinha melhora em grande parte dos casos, né? A não ser que a pessoa emagreça muito, 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 aí às vezes fica com aparência envelhecida, porque não fez uma dieta correta, ou não tem um alto consumo de nutrientes. Então, às vezes aquela pessoa emagrece, mas tem deficiências nutricionais. Isso não vai favorecer a pele, é claro, porque você está tirando nutrientes da sua pele. Mas se você reduz o açúcar, reduz farinha e tem uma alimentação rica em vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, gorduras boas, proteínas, carboidratos bons, né? Entre aspas, não muito, mas com moderação, a pele melhora. Quem tem muito problema assim com acne, melhora. Alergias de pele, eczema, dermatites, melhoram. Até mesmo, por exemplo, quem tem doença autoimune, que reflete na pele, tipo lúpus, que tem, né, aquelas manchas na pele. Até mesmo vitiligo. Já está provado, gente, uma alimentação mais natural, assim, tirar, né, os inflamatórios, como açúcar e farinha, regride muito desses problemas. A pele limpa, sabe? Faz o teste aí. Número 5. Gordura no fígado vai reduzir, colesterol alto vai reduzir, triglicérides altos vão reduzir. Quando você reduz açúcar drasticamente, né? Farinha drasticamente, todos ou praticamente todos os seus exames, eles voltam ao normal. Primeira coisa que um médico faz quando ele vê, né, você fez os exames de sangue, vai lá, deu um colesterol um pouco alto, um triglicérides alto, uma gordura no fígado, uma glicose alterada, a primeira coisa que o médico faz é, não, usa esse remedinho aqui, tá tudo certo, né? Não é isso que eles fazem, geralmente. Existem médicos abençoados que não são assim, mas o sistema, né? O sistema de forma geral é assim. Sem nem antes falar pra pessoa, vamos fazer uma mudança de alimentação nesse mês, daqui 30 dias a gente refaz esse exame e a gente vê o que aconteceu. Imagina. Por quê? Ele sabe que grande parte das pessoas, né, não vai buscar informação, não vai se cuidar. A pessoa acha que é só tomar um remédio. Tomei um remédio, controlei a pressão, controlei o colesterol, tá tudo certo. Eu posso continuar comendo o que eu quiser. Mas isso vai trazer outras consequências, né? Mas
aquela pessoa que não gosta de medicamento como eu, que é contra ficar tomando medicamento para tudo quanto é coisa que aparece, vai buscar informação e vai ver que mudou a alimentação, reduziu o açúcar, reduziu o carboidrato, gente, volta tudo ao normal. Colesterol total cai, LDL cai, se você aumentou gordura boa, o HDL sobe, triglicérides cai, gordura no fígado cai, glicose em jejum cai, atividade do fígado melhora, tipo, tudo melhora. Então faz o teste. Se você tá com o exame alterado e não sabe por onde começar, é o primeiro passo. Começa a reduzir açúcares de qualquer tipo da sua alimentação e farinha de trigo, principalmente, certo? O que mais? Número 6. Inflamação, dores, predisposição para doenças, tudo isso vai reduzir. Novamente, açúcar é inflamatório, farinhas de qualquer tipo, principalmente a de trigo, são inflamatórias. As farinhas low carb não são tão inflamatórias, mas farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, muito processada, são inflamatórias, mas a de trigo é a pior. Então, quando você consome muitos alimentos inflamatórios, primeiro você começa a ter dor. Toda hora uma dor na perna, nos braços, na cabeça, no pescoço, né, coluna. Toda hora parece uma bendita de uma dor, até mesmo em pessoas mais jovens, né? E se for mais velho, vai piorando ainda mais. Depois dos 40, 50, se tiver uma dieta muito inflamatória, é ladeira abaixo, né? Bom, já é meio que ladeira abaixo naturalmente, né? Se a gente não se cuida, piora. Então começam a aparecer as dores. Outra coisa que a inflamação causa, aumento de peso. Então seu corpo acumula gordura com mais facilidade quando você dá-lhe açúcar, xarope de glicose, xarope de frutose, é biscoitinho, é sorvete, é isso, é aquilo, né? Comida pronta, de micro-ondas, torta, essas coisas. E segundo, chance de aparecer doença no seu corpo é muito maior. Uma vez que o seu corpo está super inflamado, inflamação crônica, por um período ali, muito tempo, é uma porta aberta para aparecer uma doença. Então tem que ter muito cuidado. E assim, não é qualquer tipo de doença, mas assim, as doenças mais comuns, assim, não mais comuns, mas muito comuns, como por exemplo, doenças autoimunes. É claro que doença autoimune tem várias outras causas, mas uma da causa pode ser autoinflamação, Alzheimer, como eu acabei de falar, né, é a inflamação do cérebro, síndrome do ovário policístico, endometriose, fibromialgia, intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, diabetes, pressão alta, problemas na tireoide, se a sua tireoide está muito inflamada, se o fígado está muito inflamado, vai dar problema no fígado, pâncreas inflamado, intestino, rins, então aquilo lá começa, foi o que eu falei, na idade os anos vão passando, vai ficando cada vez pior, então tem que tomar muito cuidado com inflamação no corpo. Quanto mais inflamado o seu corpo está, mais você vai abrindo a porta para doenças chegarem. Acúmulo de gordura também, como eu falei. Quando você está muito inflamado, é mais fácil acumular gordura e é mais difícil de queimar aquela gordura. Então, quando você reduz a inflamação do corpo, é quando você consegue reduzir gordura mais rápido, reduzir barriga mais rápido, reduzir as dores mais rápido. Tipo, parece que a mágica acontece. E um dos passos é fazer essa redução de açúcar. Talvez não serão todos os sintomas que vão embora, mas você pode complementar com uma suplementação anti-inflamatória natural, por exemplo, alta ingestão de água, melhores noites de sono, e aí uma coisa vai puxando a outra, certo? Sabe o que aconteceria se você parasse de consumir açúcar e farinha de trigo? Candidíase poderia desaparecer. São raríssimos os casos que a pessoa tira açúcar e farinha e a candidíase não desaparece. Aí tem que investigar o que pode ser, se é alguma outra coisa e tudo mais. Mas é tiro e queda. Em grande parte dos casos, melhorou a alimentação, tirou açúcar, candidíase desaparece. Tem muita mulher com candidíase de repetição, tem muito homem com candidíase de repetição que já fez de tudo, né? E usa remédio, e usa pomada, e usa receita caseira, o negócio volta toda hora. Por quê? Porque você não atacou a raiz do problema. Porque a raiz do problema é o consumo do açúcar, é o consumo da farinha todo dia. Faz o teste, depois me conta. E se alguém já teve a experiência, conta aí pra mim que eu quero ver. Porque, gente, foi o que eu falei, é a magia da nutrição. Os alimentos naturais que Deus criou. Então, novamente, é o que eu sempre falo. Deus não criou o açúcar.
aquele açúcar refinado, açúcar mascavo, né? Deus não criou aquilo. Deus criou as coisas que o homem processa para fazer o açúcar. Mesma coisa a farinha. Deus não criou a farinha de trigo. Deus criou o trigo e o homem processou para fazer a farinha de trigo. Essas coisas que não foram criadas por Deus, muitas delas, não todas, né? Mas muitas delas são prejudiciais, inflamam o corpo, favorecem o aparecimento de doenças ou problemas de saúde como candidíase, micose também. E número 8, seu humor e a sua saúde emocional iriam melhorar. Você fica mais estabilizado, digamos. Quando a gente tá no processo de entrar numa dieta mais low carb, tirar o açúcar, é aquele terror. Todo mundo fica mal-humorado, irritado, você quer pegar um pelo pescoço. É normal isso. É um sinal de abstinência de açúcar e farinha. Quero passar algumas dicas de como reduzir essa compulsão. Tá, Gi, eu quero tentar, eu quero tirar, eu quero reduzir, mas eu tenho compulsão, ai, tenho preguiça, eu não consigo, já tentei, sofri, aquela coisa toda. Primeiro, o grande segredo é mudar o seu paladar. Então você precisa colocar na cabeça que o açúcar e a farinha são vícios e pouco a pouco, ou de uma forma mais brusca, se funcionar melhor para você, você precisa mudar o seu paladar. Dica: comece a consumir alimentos mais azedos ou amargos. Uma vez que você tira o foco tanto de coisa doce, você melhora isso. Porque quanto mais doce você consome, mais doce você quer. O paladar fica saturado. Mesma coisa com sal. Quanto mais sal você consome, mais sal você quer. O corpo fica saturado, o paladar fica saturado. Quando você começa a tirar, seu paladar começa a adaptar. Então, começa a tirar açúcar pouco a pouco. Você pode até usar um adoçante no começo e tal, mas o ideal é começar a sentir o sabor puro dos alimentos. Tipo, vai tomar chá, não coloca adoçante, não coloca mel, não coloca açúcar, nada. No começo vai ter gosto de terra, mas vai, tapa o nariz e toma. Bota na cabeça, é um processo, eu preciso passar por isso para colher o fruto. E vai mudando. Água com limão é excelente, água com vinagre de maçã, porque eles são ardidos, azedos, então eles vão ajudando você mudar um pouquinho o seu paladar. Tá? Segunda coisa para ajudar, suplementação, que eu sempre indico para ajudar, que é o meu termogênico X-Lean. Então, para quem além de que quer, né, essa coisa de reduzir vontade de doce, carboidrato, e quer também emagrecer, reduzir barriga e faz atividade física, porque o X-Lean é só indicado para quem faz atividade física. O termogênico X-Lean tem ajudado muita gente a reduzir compulsão por comida, por doce, por carboidrato. Como que um suplemento te ajuda nisso? Tá, eu vou começar uma dieta mais low carb amanhã, segunda, né? Eu vou começar amanhã, vou começar a cortar carboidrato, farinha. Às vezes no primeiro, segundo dia você vai bem, você tá focado, né? Terceiro, quarto dia o bicho começa a pegar. É aí que muita gente desiste, por isso que tem gente que nem completa a semana. Começa ali, após alguns dias, o negócio começa a cair, a pessoa não aguenta mais e come o negócio fora, aí come um doce, vai desesperada atrás de um chocolate, não é assim? Então a suplementação te ajuda com isso, ó. O X-Lean, ele tem no site da minha marca gbrasilfit.com.br. Quem quiser, comenta abaixo termogênico, que eu vou mandar cupom desconto. Ele tem também no Mercado Livre, tem na Shopee. Então quem comentar termogênico, eu mando todos os links. Eu já tenho um comentáriozinho pronto, eu mando pra vocês. Cupom desconto para comprar na gbrasilfit.com.br ou link para comprar no Mercado Livre ou na Shopee. Aí você dá uma olhada, vê em qual... Eles têm preços diferentes. No meu site ele tá um pouco mais barato, ele tá na promoção, mas tem gente que prefere Mercado Livre ou Shopee porque tem cupom, tem frete grátis. Aí você pode dar uma olhada lá. Tanto o pré quanto o pós, você vai tomar 2 cápsulas do pré antes da atividade física e as 2 cápsulas do pós ao final da atividade física. Eles têm várias substâncias que vão promover saciedade, reduzir compulsão, reduzir essa vontade de doce, massa, pão. Também vão dar mais energia, disposição, ajudar na redução de inflamação, porque tem óleo de chia e óleo de linhaça. Também vai ajudar você a fazer mais xixi, para já tirar aquela retenção. O X-Lean Pré, ele tem picolinato de cromo, ele tem vitamina B3, cafeína, guaraná e L-arginina, que é um aminoácido. E o pós tem óleo de chia, óleo de linhaça, cranberry e coenzima Q10. Então, todos eles juntos vão agir. Tem que tomar os 2, tá? O kit é sempre vendido junto, nunca separado. Para você fazer o tratamento completo, você tem que tomar os 2. Aqui nos Estados Unidos, quem estiver nos Estados Unidos, tem como comprar no eBay. Então, quem quiser, coloca termogênico Estados Unidos ou termogênico eBay, que aí eu vou saber, eu mando o link para você. Europa, infelizmente, a gente não tem revendedor, não tem distribuidor aí.
E no Brasil, a gente tem Mercado Livre, tem Shopee e tem o site da minha marca com cupom desconto, tá bom? Então, experimentem o X-Lean, gente. Vocês vão amar. Vão se sentir mais leve, ter mais energia, mais disposição. Vão fazer mais xixi pra tirar aquela retenção. E vão conseguir seguir a dieta mais certinho. Vão conseguir passar por esse processo de desintoxicar de açúcar e farinha de uma forma mais rápida, mais fácil. E sem contar que ele vai ajudar na coisa da fadiga e do cansaço, né? Quando a gente reduz carbo, reduz açúcar, bate aquele cansaço, aquela preguiça. Então, quando você toma um termogênico, ele dá aquele up. E ele não é super forte em estimulante. A dose do dia do pré só tem 200 mg de cafeína, que não é muito. Tipo 2 xícaras de café, não é aquele excesso de cafeína. E você pode tomar as 2 cápsulas juntas, ou em períodos separados. Ao invés de comer açúcar todo dia, faça atividade física todo dia, porque é uma troca maravilhosa. Você vai trocar algo ruim por algo bom. É claro que também não é para exagerar na atividade física, não é para fazer atividade física torta direito, sem limite, porque tem gente que começa a ficar viciado, né? E aí não é bom também. Mais 1 horinha de atividade física, ou começa com meia horinha por dia, dia sim, dia não, mas tem que fazer pelo menos umas 4, 5 vezes por semana, né, pra dar resultado. Mas pra quem treina em casa, pode ser alguma coisa que você esteja ali mexendo o esqueleto. E a outra suplementação que eu tenho é pra reduzir a inflamação, como eu falei. Só de tirar o açúcar, você já vai reduzir a inflamação, mas quem aí tem alguma doença, algum problema de saúde, tem que, além de reduzir os inflamatórios, tem que ter uma dieta anti-inflamatória, com bastante verdura, chia, linhaça, gengibre, que são naturalmente anti-inflamatórios. Vocês podem usar a suplementação anti-inflamatória. Eu fiz essa aqui anti-inflamatório natural. Óleo de peixe, cúrcuma, que é maravilhosa. Quem não conhece muito da cúrcuma, pode pesquisar no Google. Benefícios da cúrcuma, gente. É maravilhosa. E a cúrcuma do suplemento é diferente da cúrcuma tempero, tá? Do açafrão. Porque aqui a gente coloca uma cúrcuma concentrada em curcumina, que é a substância ativa que dá o efeito de redução de inflamação. Tem também vitamina D3 e magnésio de malato. Ajuda a reduzir a inflamação do corpo. Quem tem doença, dor, inflamação e quer dar uma reduzida, ele é maravilhoso. Ah, sabe uma coisa interessante? Depressão. Quando você reduz inflamação do seu corpo, você reduz sintomas da depressão, porque a depressão é uma doença. Então, novamente, quando a gente reduz inflamação, você reduz o sintoma de qualquer tipo de doença. A alimentação é a base. Suplementação entra como complemento e a atividade física entra como complemento. Então, de nada adianta você fazer atividade física e suplementação se não tem a base, que é a alimentação. Então, por exemplo, de que vai adiantar você usar todos os suplementos, fazer atividade, se tá consumindo açúcar e farinha todo dia? Não. Quem quiser, novamente, comenta termogênico, ou comenta ômega 3, ou fala que quer os dois, que eu vou mandar os links para vocês comprarem com desconto no meu site, ou comprarem pelo Mercado Livre no eBay. Bom, gente, então bora lá. Vamos começar em um processo de desintoxicação de açúcar e farinha. De vez em quando tudo bem, mas na rotina não, tá bom? Beijo!